Salve primo, salve prima, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Primo Dev. Eu sou o Primo, claro, e o objetivo aqui é fazer um vídeo para falar de uma ferramenta que eu estou usando há alguns meses, que eu sempre faço tweets para falar a respeito e que eu acho que seria legal documentar em vídeo, seja para mim do futuro mesmo, que precisar de alguma informação, ou seja para alguém, né, do tipo eu assim, que está na role de front-end, que não manja tanto dessa parte mais orquestral, né, de colocar o back-end lá, de ter um banco de dados, de conectar essas coisas, de ter uma exposição dessa URL, enfim, todas essas questões que envolvem aí o deploy de uma aplicação back-end, de ter o banco de dados e afins, tá? Eu vou falar do Railway, né? E aí vou dar dois disclaimers extremamente importantes. O primeiro é, a Railway não me paga, a Railway não me conhece, tá? Não sabem que eu existo. Então, eu tenho um link de afiliado da Railway nos meus links minha bio. E só que eu só ganho lá dinheiro se você, além de se cadastrar, colocar dinheiro colocar crédito. Então, assim, eu não estou sendo remunerado, eu estou realmente fazendo isso aqui porque eu acho que faz sentido gravar e guardar esse conteúdo, tá? E o segundo disclaimer é que eu olhei nos meus analytics que 94,1% das pessoas que veem os vídeos do canal do Primo não são inscritas. Então, se você está vendo esse vídeo agora e aí não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, clica aqui embaixo, aqui, se inscreve e ativa as notificações, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do Primo, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar do site aqui primeiro, para falar das features que o Railway tem. O Railway, ele é uma Cloud as a Service, tá? Na pegada do Heroku, né? A gente tinha lá o Heroku antigamente, né? Que era uma referência para hospedar as coisas, enfim. E só que o Heroku, ele passou por uma mudança que foi dramática pra gente, foi drástica, né? Que foi o fato de eles terem extinguido o plano gratuito, né? Eles tiraram o plano gratuito e com isso a gente teve que procurar um outro lugar para poder fazer nossas coisas. E eu achei aqui, né, o Railway um bom lugar. E eu queria deixar muito claro, né, que eu descobri o Railway não foi por um acaso. Dogcode. Eu descobri o Railway por causa de um vídeo aqui do Luiz. Railway. Isso. Por causa desse vídeo aqui do Luiz. Deixa eu colocar aqui a minha câmera. Pronto. E aí aqui o Luiz ensina como é que a gente monta um ambiente de desenvolvimento lá no servidor da Railway para conectar em qualquer lugar, de qualquer máquina. Um ambiente de desenvolvimento que seja machine agnostic, né? O software o operational system agnostic. E o que quer dizer isso, né? Se você não sabe. Basicamente significa que você vai ter um ambiente de desenvolvimento funcionando independente da máquina que você está conectada, seja um laptop com Windows, Linux, ou um macOS, ou um desktop, ou um tablet que tem acesso a um terminal, um shell, por aí vai, tá? Enfim, eu descobri o Railway aqui, e aí eu gostei bastante dele, e eu queria deixar essa recomendação para vocês. Vamos lá. Recomendação feita, né? Vamos falar aqui do que a gente tem aqui no site do Railway. Como eu comentei, ele é um Cloud as a Service da pegada do Heroku, só que o Heroku deixou de ser grátis e aí a gente veio em bandos para cá. Ele tem uns recursos que são bem legais, bem interessantes, muito básicos e cruciais, digamos assim, mas legal de ter, tá? Aqui eles têm um conjunto de templates que você consegue escolher para fazer deploy, né? Templates de aplicações mesmo, aplicação Express com Mongo, Express com Postgres, templates, por exemplo, de chat GPT para conectar no WeChat, templates de bot para Telegram, Instagram, Telegram e Discord, acho que para Twitter também, e por aí vai, um monte de coisa, tá? Além desses templates também eles têm gerenciamento dos secrets, né, das variáveis de ambiente, tem aqui a que eles chamam de infraestrutura as Lego, que é basicamente uma forma de adicionar aqui, né, banco de dados ou tarefas ou até mesmo outros serviços, tá? Dentro aqui da sua aplicação. Tem o CLI, que é o que o Luiz fala um pouco também sobre, né, você ter um cliente, uma command line interface para conectar via terminal para fazer os deploys, essas outras coisas. Aqui já no Up and Running a gente tem os Automatic Builds que eles chamam, né, que é basicamente CI/CD, tá? Uma coisa legal desse Automatic aqui é que, por exemplo, você está trabalhando numa feature e você abre um pull request, ele faz um deploy daquele seu pull request e te dá um link para você testar. Isso é legal, é interessante.
Tem a gestão de times aqui, né? Que você consegue colocar mais pessoas num projeto que é de empresa, enfim. Tem um custo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas existe. Isso aqui é muito legal, né? A questão da gestão de múltiplos ambientes, né? De environments. Isso dá para fazer em qualquer lugar, tá? Mas aqui no Railway ele é mais simplificado. Ele te facilita, né? Para você poder dividir o domínio, para poder ter um domínio e uma aplicação, né, com ambiente de beta, de testing, de homolog, de prod, por aí vai, tá? Deployment rollbacks, então ele tem uma opção aqui para você clicar e fazer um rollback para o último deploy que deu certo. E aqui é interessante falar que o Railway ele já é production ready, ou seja, você pode colocar aplicações grandes aqui que ele em tese suporta. Então ele tem o auto-escalonamento, né, para poder escalar horizontalmente sua aplicação. Ele tem recursos de segurança para autenticação aqui no dashboard aqui do Railway, gestão de permissões e afins. Tem uma parte de métricas de uso que eu acho um disparate eles falarem que tem, vou mostrar por que daqui a pouquinho. Tá pronto para produção, no uptime deles 99% e o suporte aqui. Tem algumas features aqui, first class features, entre elas aqui essa command palette deles aqui, ó, command key. Abre a command palette, você consegue fazer as coisas aqui, tipo Node. Não sei. Acho que é mais para navegar, né? Enfim. Mais para navegar. E aí. Bobeira, né? Isso aqui eu gosto. Algumas features e aqui os templates que eu tinha comentado. Aqui tá falando mais 75, mas são 170. Olha. 179 templates, ó. Agora. Não deve ter 2 minutos que eu tava aqui, tava 178. Adicionaram mais um template aqui. Muito legal isso aqui, cara. E aí os templates, ó, tem de tudo, cara, ó. Machine Learning, Analytics, autenticação, automação, blog, bot, como eu comentei, CMS, eu uso Strap nessa conta, observabilidade. Outros aqui a gente tem algumas outras coisas. Os starters, a gente tem projetos tipo Node, Express com Mongoose, FastAPI, servidor HTTP com Node, Prisma, Vite com React, TypeScript, Pocketbase, WebSockets, aliás, Webhooks, né? Kotlin, Java, Rails, cara, tem muita coisa. Para storage também, né? Minio, o ClickHouse e o FileBrowser, acho que é mais que suficiente. E tem aqui os Kiwi, né? Gestão de fila. Tem o Quirrell e o BuMKey. Enfim, você tem muito template aqui, que é basicamente você vai clicar aqui, deploy, ele já vai startar o seu projeto aqui, já vai criar um serviço e toda aquela coisa. Isso é muito legal mesmo, tá? E aí vamos falar aqui da aplicação, né, que eu tenho aqui, para dar o contexto de por que a gente está falando disso, né? Nessa conta aqui eu tenho uma aplicação que é o DevLinks, né, que são os meus links mesmo aqui da bio. Então é uma página que tem os links. Isso aqui está escrito com Next.js, né, e TypeScript no front. A gente tem uma API que está usando o CMS do Strap e tem um banco Postgres conectado a esse Strap, tá? E aí você pode parar e pensar, primo, mas isso aí você está matando as formigas com uma bazuca, né? Não precisa, não gasta. Eu poderia ter feito isso aqui, por exemplo, uma aplicação front-end com HTML, CSS e tudo hard-coded. Eu poderia ter feito uma aplicação Next hard-coded, um Vite React puro hard-coded, ou qualquer outra coisa, tá? Mas eu queria, assim, meio que uma oportunidade, um motivo para fazer alguma coisa full stack, né? E mais abrangente em termos de serviços e configurações e afins, né? Já trabalhei como dev full stack, já trabalhei como dev back-end, já trabalhei com essas coisas aqui, mas tem muito tempo que eu tô focado no front. Então eu achei que fazia sentido. Enfim, eu fiz, tá? A ideia é essa. E também tem um ponto aqui, né? Porque eu coloquei o Strap porque a ideia era fazer um blog e usar o Strap. Ter o portfólio também conectado no Strap. Um monte de coisa, mas eu não acabei não fazendo nada, tá? Hoje eu só uso pra isso aqui. E aí, isso aqui é uma cópia do Linktree, né? Se você observar bem, é o Linktree. O Linktree vai ter alguns recursos a mais ou a menos. Só que o principal deles é que o Linktree, ele passou a ser pago, né? Ele passou a cobrar pra gente poder colocar link aqui, colocar mais links, colocar ícones pra trocar cor, pra não mostrar propaganda, enfim, um saco, né? Cobrar $10 aí, pô. O Railway tava free, né? Falei, melhor fazer o meu. E aí, já que a gente sabe qual que é a aplicação e qual que é a stack,
Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de estatística em termos de impressão, tá? Média, tá? Porque aqui é só do Twitter, mas esse link, ele tá em todas as minhas redes sociais, enfim. Então, isso aqui posso dizer que é o dobro, um pouco mais que o dobro do que tá falando aqui. Então, nos últimos 28 dias eu tive 3.500 cliques no link. Se a gente olhar aqui, julho, 5.300. Junho, a gente teve 6.900. Maio, 3.200. Abril, que é o último que a gente tem aqui, 6.400. Tem mais para trás, mas não mostra, tem que selecionar. Enfim, eu tenho uma média boa aqui. A gente poderia dizer que mais ou menos só no Twitter umas 200, 250 cliques por dia, tá? A média de 6 meses, assim. E aí a gente coloca também o Instagram, que tem bastante tráfego para esses links aqui. O YouTube um pouco. TikTok um pouquinho também. LinkedIn um pouco. E aí a gente chega numa média de 500 cliques por dia nessa página, tá? 500 impressões dessa página todo santo dia. É considerável, né? Não é muito, mas também não é pouco, não. E aí, além de ter os links, né? É interessante saber de onde que vieram os cliques, né? Se a pessoa veio do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, em qual que ele clicou aqui, quantas vezes cada um desses foi clicado, se tá ativo ou não, qual que é a ordem. Então, tudo isso eu uso o CMS do Stripe para poder fazer. Então, esse é o contexto da aplicação que a gente tem aqui, tá? Vamos lá. A primeira coisa que é importante falar, vamos aqui para o nosso dashboard, settings, plans. Bom, o Hayway, ele tinha um plano chamado Starter, tá? Eu vou até vir aqui no post, ó, porque é aqui que tá a maior parte da nossa dor aqui, na descrição da dor. Ele começava com um plano Starter, ele tinha um plano Dev e tinha um plano Pro. Acho que Pro que ele tinha, ou Team, vamos ver aqui, ó. Isso, ó, ele tinha o Starter, ele tinha o Developer e tinha o Team. O Starter era gratuito com $5. Ele dava $5 em crédito todo mês. E aí você podia usar, só que tinha um limite de uso, tipo, dava uns 20 dias mais ou menos para a aplicação que eu tava rodando. E aí depois parava a aplicação, então eu tive que migrar pro Developer. E para migrar pro Developer eu coloquei $5 e falei, mano, quando ele gastar os $5, eu coloco mais dinheiro. Só que isso não aconteceu, ó. Se eu vir aqui no meu billing, vocês vão ver que eu coloquei $5 em 26 de fevereiro e eu usei, mas ele nunca chegava nos $5. Enquanto ele não chega nos 5, que é o mínimo, ele não cobra. Então era meio que um bug deles aí. A aplicação também não era tão grande assim, mas imagina um monte de aplicações similares a essa, né? Dá um prejuízinho. E aí eu tive que fazer uma migração, então, né? Para esse plano Developer. Só que eles mudaram. Então, hoje em dia, o Starter não existe mais. Você não ganha $5 recorrente, nada. Você ganha uma vez apenas $5 para usar. E eles entendem que $5 é o suficiente para você vir até o Hayway, colocar sua aplicaçãozinha para rodar, ver se faz sentido ou não. E aí depois você, se achar legal, dá aquela socada no botão de upgrade, né? Happily smash the upgrade button. É isso. Então já mudou aqui o Starter para Trial, né? E também mudaram o nome porque eles entendem que... Cadê? Aqui, ó. Nós mudamos porque... Cadê? Não, na verdade não foi o nome, né? Mas eles mudaram para $5 porque eles entendiam que as pessoas tinham uma expectativa errada sobre o nível de serviço que elas deveriam receber sobre o plano gratuito, né? Provavelmente estorvava os caras no suporte com um monte de coisa e era gente que nem pagava, né? Fora o fato também de que muita gente usava, além de fraude, né? Ou seja, de criar mais contas e burlar o negócio, colocava o conteúdo ilícito aqui, né? Conteúdo que não devia, enfim, que feria os regulamentos aqui deles. Mas, ó, isso aqui é um ponto, ó. Talvez eles considerem que eu fraudei, mas eu não fraudei. Eu coloquei os R$5 de crédito, esperei usar para colocar mais e não cobraram. Enfim, mas vocês podem entender isso como uma fraude também, de certa forma. Aí o plano Developer foi o que eu migrei, né? Que era um plano que eu coloquei os $5, tá? Ele migrou automaticamente. E aí o plano Developer, antes a gente colocava o dinheiro, ele gastava e depois você colocava mais.
Só que agora você tem que colocar, eles vão te cobrar, né, $5 por mês. Então você tem que colocar o cartão de crédito ou fazer uma recarga aqui. E aí $5 por mês é o que eles vão te cobrar, mas eles vão converter esses $5 em uso. Tá? Então te cobra $5, você usa $5. Mês que vem, cobra $5, você usa $5. Se você usar mais, cobra mais, é claro, né? Mas o ponto é que se você não usar, você vai estar pagando do mesmo jeito. E antes você não pagava. E essa é a grande mudança, na real, aqui de todos os planos, né? Esse fato de você ter que pagar mensalmente agora para usar ele aqui. O que acontece, né? O que aconteceu na realidade com o Heroku, né? Que foi o motivo de tanta gente ter saído do plano gratuito da Heroku e vir pro Hayway e para outros serviços, né? Então, isso aqui é um probleminha. Eles deram $5 pra gente de brinde. O plano Teams, agora ele chama plano Pro. E aí é aquele que eu falei que você pode colocar o time, né? E cada pessoa vai ter um custo de $20 por mês, tá? Mais a utilização dela. Então só de ter a pessoa no seu time, $20. É uma grana, né? A gente tá falando de 100 pila aqui, por cabeça, por pessoa. Enfim. É isso. E aí, vamos lá, né? Vamos ver o que tem nesse plano aqui. Plans. Esse aqui é o meu plano atual, né? O plano Hobby. E ele inclui o uso dos $5, né? Por mês. Ele tem os builds automágicos, né? Que eles falam, que é aquela questão do PR que eu comentei. E dos deploys. E isso aqui é muito interessante, tá? Por $5 mensal, eu tenho 8 GB de RAM, 8 núcleos de CPU e 100 GB de armazenamento, que está em algum lugar aqui. Mas tem 100 GB de storage. Deixa eu ver, upgrade options. Acho que foi eu vi no Hayway Pricing. Aqui, ó. Todos eles têm 100 GB? Todos eles têm 100 GB. Mas enfim, o que muda é o processamento, mas 100 GB é muita coisa, né? Então o plano que eu tô agora, ele tem essa questão, né? 8 GB de RAM, 8 núcleos de CPU e 100 GB num disco compartilhado nesse plano aqui, ou seja, você vai ter os 100 GB de espaço, mas pode ser que tenha diferença de performance aí de leitura escrita, porque tem mais gente usando esse disco. Mas cara, por $5, 8 GB de RAM, 8 núcleos de CPU e 100 GB de storage é muita coisa. Muita coisa, tá? Eu já paguei mais caro em servidor, que era 512 megas de RAM, 1 GB de espaço e 1 núcleo de CPU para hospedar WordPress, esse tipo de coisa. Então, é um precinho, tá? Pelos benefícios que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, você tem um domínio com SSL. Você pode colocar o seu domínio aqui, ele vai te dar o SSL. Ou você pode usar um domínio gerado por eles aqui também, que, né, para um back-end então não muda nada. Você tem o suporte monorepo, tem a questão do deploy dos PRs, né, como eu comentei aqui do Automagic, e o suporte da comunidade. Deve ter um fórum, eu nunca usei, tá? Mas deve ter um fórum que você manda sua dúvida e quem responder, respondeu. E aí o Pro, ele tem o suporte, né, tudo bonitinho, tem as redes privadas, o escalonamento horizontal, que não acontece aqui no nosso plano free, né, ele não vai escalar horizontalmente. Workspace compartilhados por time. E aí, ó, em termos de specs, a gente tem os mesmos 100 GB de storage, mas não é compartilhado, é dedicado. E você tem aqui, ó, 32 GB de RAM e 32 núcleos de CPU. E cada uma dessas aqui, ó, é por serviço. Por serviço. Claro que quanto mais serviço você tiver, maior vai ser a cobrança, né? Mas para cada serviço que eu tenho aqui, eu tenho 8 GB de RAM e 8 núcleos de CPU. Pelo precinho que tá aqui, galera, não tem como, né? O bagulho é sinistro, né? E todas as features do plano Hobby. E você tem um Enterprise aqui, que não fala de preço, mas você tem aqui algumas integrações, onboarding, tem o SLA, né? Que é o tempo de resolver o problema. O compliance, certificações. E você faz o dimensionamento customizado aqui da sua instância, né, que vai rodar a sua aplicação. Imagina, sabe-se lá Odin qual que é o preço disso aqui, né, mas é customizado. Cara,
E é isso, tá? E aí, um ponto interessante que eu não comentei, vou comentar aqui agora. 2 problemas, tá? Um, eu comentei sobre as métricas, né? Isso aqui são as métricas que eles têm, ó. Eu achei bem pobrinha, tá? E outra coisa também, eles não deixam aqui os meses anteriores de uso. Ó. Você não consegue saber quanto que você usou em fevereiro, março, abril, maio, junho, para ter uma estimativa melhor. Eu não sei se é porque meu plano é mais barato, se é porque não tem mesmo, se é porque tá com bug, mas não tem como eu ver. Eu acho isso um pouco ruim, tá? Bem ruim, pode ser sincero. Mas, em resumo, é isso, galera. Então agora a gente tem que pagar $5 mensais para usar o Highway. Tem acesso a uma vasta gama de recursos, templates, né? Recursos de máquina. Para mim, continua valendo a pena usar o Highway mesmo por $5, né? Para essa aplicação aqui, principalmente, porque o Linktree é $8, né? Então, se eu tô gastando 5 aqui, eu tô gastando menos. E também pela possibilidade, né, de colocar mais coisas para rodar. Ó, eu não mostrei para vocês aqui, ó. Aqui tá o dashboard, tá aqui os meus serviços, né? Se eu quiser adicionar um serviço, ó, um template, tem os templates. Tem aqui, quero adicionar um novo banco de dados, ó, Redis, Mongo, MySQL, um volume de arquivos, um serviço vazio, ou fazer o deploy aqui de um repositório meu do GitHub, ó. Então assim, eu achei maneirinho, tá? Eu gosto realmente de usar o Highway. Como eu comentei, eles não me pagam para falar bem deles. E por enquanto o recurso ainda vale a pena, apesar de, né, ter virado pago, assim como o mesmo problema que a gente teve lá no Heroku, né? Mas ainda vale a pena, tá? Eu acho que ainda faz muito sentido manter o Highway. E aí, se você conhece algum outro serviço ou alguma outra ferramenta no mesmo sentido, deixa aqui nos comentários pra gente conhecer, pra gente fazer um vídeo, pra gente avaliar, criar um projetinho de teste. E se você gostou desse vídeo, claro, né, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, porque o importante é participar. E até o próximo vídeo do Primão.